Polícia Federal abriu um inquérito contra o pastor Anderson Silva por conta de um podcast em que ele participou com o deputado federal Nicolas Ferreira 6, 7 meses atrás, onde ele fez o uso de uma linguagem forte, utilizando os salmos imprecatórios no contexto do atual governo. E isso já foi motivo suficiente para que a Polícia Federal entrasse em contato com ele. Ele recebeu uma ligação, primeiramente, de um agente da Polícia Federal. Logo em seguida, um delegado da Polícia Federal entrou em contato com ele pedindo explicações das suas falas. Meus irmãos, eu vou contextualizar aqui para você entender. Vou compartilhar o vídeo em que ele comenta sobre o que ele conversou com um delegado da Polícia Federal e vou também compartilhar aqui o vídeo que ele participou do podcast com o deputado Nicolas Ferreira. Ele fez uso de linguagens e orações e salmos imprecatórios, que são orações em que você pede a Deus uma maldição ou uma praga contra os seus inimigos. E muitas pessoas ainda têm dúvida se essa linguagem do Antigo Testamento ainda é válida para o Novo Testamento, e eu vou falar sobre isso posteriormente. Primeiramente, eu quero contextualizar para você entender a perseguição. Já não basta a perseguição política que existe no país e só não ver quem não quer, tá? Agora parece que se iniciou uma perseguição política e religiosa. Vamos ver o vídeo em que ele participou com o deputado Nicolas Ferreira e ele fala sobre os salmos imprecatórios e em uma de suas falas ele diz: Senhor, quebre a mandíbula do Lula. Por favor, me ajuda. Isso aí já foi suficiente para se abrir um inquérito contra o pastor Anderson Silva. Meus irmãos, é absurdo isso, mas vamos ver, acompanha aí. Meus irmãos, preste atenção no contexto do podcast, tá bom? E logo em seguida eu já coloco a fala em que o pastor Anderson Silva comenta o que ele conversou com o delegado da Polícia Federal. Presta atenção. Inclusive, né, amanhã, não sei quando você vai estar vendo esse programa, esse podcast, mas talvez possa ter passado. Mas eu vou dar um discurso, assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí e dizer o seguinte na cara deles: falar, eu vou vencer você de joelhos, cara. Eu vou falar isso mesmo, eu falar, nós vamos vencer vocês de joelhos. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos, não vou vencer, eu vou vencer você de joelhos, sabe? Porque ontem eu tava meditando, orando, eu falei assim, cara, o que coloca medo no diabo? O que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF, não sei como, mas pode. Sim. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas, vai ser Jesus. Então, quando você sabe a sua identidade, eu não preciso levar uma Bíblia lá para a Câmara e falar, não, eu vou olhar para eles, para o meu inimigo, vou falar assim, Jesus vai lidar com vocês. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. Não é Jesus vai te pegar, cara. Tipo assim, ele te conhece, entendeu? Eu corroboro e incentivo você, porque isso está na história do cristianismo, né? William Wilberforce foi deputado no Reino Unido, antiga Inglaterra, né? Ele lutou 18 anos, se não me falha a memória, apresentando um projeto de lei para o fim da escravidão. Ele foi zombado os primeiros anos e insistiu até que a lei foi aprovada e houve a libertação dos escravos. E no discurso final, que toda a Câmara se colocou de pé para aplaudir o homem de Deus, o discurso dele diz isso: se os senhores não libertarem os escravos, Deus há de vir contra vós. E, por exemplo, a gente ainda estava num tempo histórico que Deus era respeitado, né? O grande problema é que Jesus vai pegar os ministros do STF, mas eles vão rir. Pode rir, pô. Pode. Está escrito em Atos que o imperador que não deu glória a Deus foi comido pelos vermes. De que verme você quer? É um verme literal comendo a tua carne? É um verme moral? É um problema familiar? É do tipo assim, como que você quer que Deus coloque a mão sobre você? Com graça e misericórdia, quebrando o seu coração, humilhando você ou esmagando você pelo sofrimento? Assim, a gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando.
Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias do salmista. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. E a gente não crê em Mateus 18, liga na terra e eu ligo no céu. Desliga na terra que eu desligo no céu. Então falta a gente botar o terror mesmo pelo poder do nome, cara. Meus irmãos, os salmos imprecatórios, ou a linguagem imprecatória, seja através da oração, não é um incentivo à violência, tampouco um motim, tá? Ou o desejo de se vingar contra outra pessoa utilizando meios físicos para alcançar seus objetivos. Não. É um sentimento que o salmista ou o indivíduo tem contra seus inimigos por conta da opressão, do sofrimento, da perseguição e das injustiças que vem sofrendo. Por conta disso, ele recorre à presença do Senhor e, em um sentimento de desabafo, ele faz esse uso dessa linguagem mais forte, ou a linguagem imprecatória, pedindo para que Deus faça ali justiça por meios de maldições ou pragas lançadas sobre esses seus inimigos. É isso que eu quero que você entenda, e o próprio Jesus fez uma linguagem imprecatória em Mateus capítulo 23, versículo 14, onde ele diz: escribas e fariseus hipócritas, que roubais as casas das viúvas com pretexto de longas orações. Por conta disso e por causa disso, vocês sofrerão um juízo mais severo. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, muito interessante, no finalzinho. Mas acompanhe aí o que o pastor Anderson Silva falou sobre a sua conversa com um delegado. Preste atenção. Paz, Igreja do Senhor Jesus. Acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado. Posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota. Que versículo é o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não incitei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho, cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem dignos do meu tempo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis. Pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzassem à minha frente. Então, não se julguem dignos do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém. Ameaçar instituições ou servidores públicos, não se julguem tão importantes. Para mim,
Os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo. Existe uma controvérsia sobre as orações imprecatórias, se elas servem para os dias atuais. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 e 11, o texto diz: Quando eu vi, abri o quinto selo, e debaixo do altar estavam as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por conta de sustentarem o seu testemunho. Eles clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, Senhor soberano, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos habitantes da terra? E foram-lhe dadas vestiduras brancas. E lhes disseram que esperassem por um pouco mais de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haveriam também de serem mortos, como igualmente eles foram. Perceba, meus queridos irmãos, que essas almas que estavam debaixo do altar, elas estavam na presença de Deus e elas clamavam a Deus para Deus se vingar dos habitantes da terra. E não confunda isso com um sentimento ou um desejo de vingança, onde você utiliza os meios físicos por conta própria ou estratégias para atingir o seu inimigo que lhe prejudicou. Tampouco é um sentimento, meus irmãos, de motim ou um incentivo à violência. Não. É como eu disse, é um sentimento de perseguição, de sofrimento, de injustiças que esses indivíduos sofreram. E eles recorrem à presença do Senhor para fazer essa oração imprecatória. E a palavra do Senhor, queridos irmãos, vai dizer também, isso está escrito: não se vinguem a vós mesmos, mas deixe a ira com Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, meus queridos irmãos, na minha opinião, a oração imprecatória, ela serve sim para os dias atuais. Ela não só foi utilizada no passado, no Antigo Testamento, como algumas pessoas sustentam. Mas, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários e fazer aqui a sua argumentação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Deus os abençoe. Tchau!